Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos crescer mais no conhecimento de Deus, da sua palavra. O título do nosso estudo hoje é Amigo ou Servo? Amigo ou servo de Deus? Qual a diferença entre um amigo de Deus e um servo de Deus? Qual é a diferença? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por este momento aqui na sua presença. E eu lhe peço que o Senhor me ajude a fazer o que o Senhor está me mandando fazer, que é levar a sua mensagem para os teus filhos e filhas, que cada um entenda o que vai ser pregado hoje, que vai ser ensinado, que o teu Espírito está ensinando através de mim. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em João 15, do 1 ao 12, Jesus fala do relacionamento dele com o Pai e com os seus discípulos, e como deve ser o relacionamento dos seus discípulos com ele, Cristo, e com os outros discípulos. Este relacionamento é de amor. Então, o relacionamento entre Cristo, que é Deus, e os seus discípulos é de amor. Lembremos que existe o amor, que é Deus, e o ódio, que é Satanás. Então, são palavras contrárias, né? Amor é contrário ao ódio. Então, Deus é amor, Satanás é o ódio. Por isso, Cristo diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus ama a humanidade, Satanás odeia a humanidade. Deus quer essa humanidade viva para sempre com ele no céu. Satanás quer a humanidade morta para sempre com ele no inferno. Então, são palavras opostas, né? Então, em João 3,16, Deus dá prova do seu amor para com esta humanidade, morta no maligno, quando ele dá o seu filho para morrer por esta humanidade, para salvar todos aqueles que aceitarem esta salvação. João 3, do 17 ao 21. Lá, Jesus vai dizer que ele veio a este mundo para salvar o mundo, não para julgar ninguém. Jesus veio a este mundo não somente para ser Salvador e Senhor dos que creem nele, como o Filho de Deus, do Deus vivo. Mas Cristo quer também ter um relacionamento de amigo com os que creem nele. Então, Jesus, ele não quer um relacionamento comigo e com você apenas de servo, mas sim de amigo. Cristo não quer ter um relacionamento com você e comigo apenas um relacionamento de servo, né? Mas de amigo, mas não somente de amigo, mas de amigo mais íntimo. Então, tem os amigos, né? Todos nós temos amigos e amigos. Como é? Amigos, mas temos aqueles entre os amigos, os mais íntimos. Cristo tinha vários discípulos, vários alunos, discípulos e alunos, né? Mas para andar com ele todo o tempo todo, ele escolheu somente 12. Então, Jesus tinha vários discípulos, não era só 12. Ele tinha muitos discípulos, mas entre todos estes discípulos, ele escolheu 12. Estes 12 eram os mais íntimos
de entre todos os outros discípulos, os outros alunos. Discípulos é aluno, são alunos. Estes 12 discípulos não eram mais só discípulos, mas apóstolos. Então, eles não eram somente discípulos agora, esses 12, mas eram também apóstolos. O discípulo é aquele que aprende tudo aquilo que o seu mestre, seu professor, ensina. Mas nem sempre ele passa estes ensinamentos para outros. Mas os apóstolos, ele é ensinado e doutrinado. Eles são ensinados e doutrinados para passarem estes ensinamentos para outras pessoas. Então, os apóstolos são diferentes dos discípulos. Discípulos, eles são alunos, eles aprendem, mas nem sempre passam os seus ensinamentos para outras pessoas. Já os apóstolos foram chamados para isto. Então, aqui em João 15:16 nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique conosco. Deixa eu ver, João 15, desculpa, estou no 14. João 15:16 diz o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo para os seus apóstolos: não foi vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. E eu escolhi vocês para uma finalidade, para que vocês vão e produzam frutos, e esses frutos permaneçam. Então, os frutos seriam as almas. Então, Deus escolheu aqueles 12 apóstolos para que eles aprendessem com Cristo como alunos, mas fossem até as outras pessoas e os ensinassem tudo aquilo que aprenderam de Cristo, para que estas pessoas também viessem até a Cristo. Aqui em Mateus 28:19, Jesus disse para os seus discípulos, seus apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus continua falando. Atos 1:8, Jesus disse para os seus discípulos e apóstolos, vão pregar a palavra, primeiro na Judéia, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Deus escolheu entre todos aqueles discípulos 12 apóstolos. E estes 12 estavam sempre com ele. Onde ele ia, ele estava, porque eles estavam sendo preparados, sendo treinados para levar a mensagem que Cristo trouxe ao mundo, para que outros viessem a serem também, não só discípulos, mas também apóstolos. Não só pessoas que estavam aprendendo de Cristo e guardando para si aqueles ensinamentos, mas para que aqueles ensinamentos fossem transmitidos para outros. É isto que eu e você devemos ser, não somente um discípulo, porque nem sempre o discípulo está levando os seus ensinamentos, aquilo que aprenderam do seu professor, para outras pessoas, mas os apóstolos, sim, foram treinados, foram
ensinados, foram discipulados, foram treinados para levarem esta mensagem a outros. E nós somos estas pessoas escolhidas por Cristo para levarmos esta mensagem a outros. Um apóstolo é como se fosse um novo professor que irá ensinar os seus alunos tudo aquilo que aprendeu do seu mestre. Então, os apóstolos, eles aprenderam de Cristo e passaram estes ensinamentos para outros. Cristo escolheu de entre muitos discípulos, alunos, ele escolheu, bem que em João 6, do 66 ao 69, nos diz assim, João capítulo 6, João 6, 60, do 66 ao 69, nos diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus está falando aqui de uma pregação, capítulo 6, que ele se apresenta como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que Deus prometeu aos judeus que viriam para dar sua vida para salvá-los. E esta pregação foi vista diante de muitos dos discípulos de Cristo como uma pregação muito dura. Eles não creram naquela pregação. E eles deixaram de seguir a Cristo. Mas os apóstolos não. Os apóstolos creram. E ele diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida. Estes são os verdadeiros apóstolos de Cristo. Aqueles que estão com ele todo o tempo todo, aprendendo e ensinando outras pessoas. Pois foi para isto que Deus nos chamou. Então, apenas 12. Jesus chamou apenas 12 pessoas, 12 discípulos, para serem seus apóstolos. Aqueles que iriam ser treinados por ele para continuarem aquela obra de amor ao próximo. Então, ali era uma obra de amor, porque faz esta obra só quem realmente ama primeiro a Deus sobre todas as coisas, por isso obedece, está disposto a dar sua vida, e ao próximo como a si mesmo, porque assim como você quer ir ao céu, você quer que o seu próximo vá. Mas entre estes 12, Cristo selecionou 3 que eram mais íntimos dele do que os outros discípulos. Então, até entre os amigos, existe aqueles que são mais apegados a Cristo, apegados a Deus, são os mais íntimos. Além de serem amigos dele, como os outros eram, estes 3 apóstolos, João, Tiago e Pedro, além deles serem amigos de Cristo, eles também eram mais íntimos de Cristo do que os outros. Eles eram amigos mais próximos. E dentre estes 3 amigos mais próximos, Cristo escolheu um deles para ser mais próximo ainda. Então, entre João, Pedro e Tiago, os 3 mais próximos, os 3 mais íntimos de Jesus,
tinha um entre esses três que era mais íntimo ainda, que era o discípulo amado, que era João, né? João era o discípulo amado. Ele era o mais íntimo dos três. Então, Jesus tinha 12 apóstolos. Entre esses 12, tinha 3 mais íntimos. E entre esses 3, tinha um mais íntimo ainda. Uns têm Deus como Pai, pois querem apenas herdar os bens de Deus. Você pode ler isso em Lucas 15, 12, o filho pródigo, né? Ele era filho de Deus, mas queria apenas as coisas materiais de Deus. Outros têm Deus como seu Senhor, como seu dono, o seu patrão. Por isso não se acham no direito de usufruir de nada do seu Senhor. Este é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Então aqui nós temos 2 filhos de Deus que um se achava no direito de herdar os bens do pai, mesmo antes do pai morrer. Outro não se achava nesse direito, ele se considerava apenas servo. O filho pródigo queria herdar os bens do pai antes do pai morrer. Quer dizer, Jesus era o pai e ele precisou morrer para que pudéssemos herdar. Mas no caso do filho pródigo, queria receber a herança antes, né? Então nós vemos 2 tipos aqui de filhos de Deus. Um que se considerava herdeiro, queria herdar as coisas materiais. E o outro se considerava apenas servo, não se considerava filho, apenas servo. Tinha Deus como seu Senhor somente. Outros acham que eles são senhores e Cristo é o seu servo para fazer a sua vontade na hora que eles querem. Você pode ler isso em Marcos 10, 45. Jesus se fez servo, mas muitos acham que Cristo, que Deus é servo deles, é empregado deles. Eles mandam em Deus, eles querem mandar em Deus. Então, tem esses 3 tipos de pessoas, que uns se acham filhos, mas querem as coisas materiais. Outros, mesmo sendo filhos, se acham apenas servos. E outros se acham no direito de fazer do seu Senhor como seu empregado na hora que eles querem mandar em Cristo. Cristo, como homem, veio a este mundo para servir de oferta para salvar a humanidade, que escolhe ele como o seu Salvador. Então, Cristo veio a este mundo para servir de oferta para salvar a humanidade que crê nele, que escolhe ele como seu Salvador. Mas Cristo não está mais neste mundo como servo, e sim como Senhor. Então, Cristo já fez tudo o que ele veio fazer para salvar a humanidade. Ele não está mais na condição de servo, mas de Senhor. Mas ele não quer ser somente o nosso Senhor, ele quer ser o nosso amigo íntimo. Então a gente pode ler isso em João 15, do 13 ao 17, que nos diz assim. João 15, do 13 ao 17, nos diz assim. E tudo quanto pedirdes, João 15, do 13 ao 17. Estou lendo 14 de novo. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, o que Cristo está dizendo aqui, que nós somos, Ele quer não somente servo, Ele quer amigo. Já não vos chamo de servo. Então, versículo 3, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse para os seus apóstolos, e hoje diz para cada um de nós também, cada um de nós também, que somos seus discípulos e apóstolos, né? Por quê? Não porque nós temos o título de apóstolo, mas porque nós fomos chamados, preparados, ensinados, estamos sendo ainda doutrinados para irmos e darmos frutos, para levarmos esta mensagem às outras pessoas. Então, você pode ler isso em Mateus, capítulo 10, do 37 ao 39. Mateus 10, do 37 ao 39, nos diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então, o que é que Jesus está dizendo nesse texto? Jesus está dizendo que o verdadeiro amigo dele é aquele que está pronto para fazer a sua vontade. Se necessário for, ele vai dar a sua própria vida por amor de Cristo, como Cristo fez. Ele saiu do seu reino, obedecendo a seu Pai, para vir a este mundo, se vestir como nós, esse corpo terreno, para neste corpo terreno ele morrer para nos salvar. Ele sofreu tudo por nós, e nós, como amigos íntimos dele, também devemos dar esta prova de amor a ele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos diz que somente um amigo dá a vida por seus amigos. Jesus não é somente o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso amigo. E somente um verdadeiro amigo de Deus está pronto para morrer em obediência à palavra de Deus. Então é isso que Cristo quer de mim, de você. Que sejamos amigos dele, porque um verdadeiro amigo morre pelo seu amigo. Exemplo de amigos de Deus que deram a vida para obedecerem à palavra de Deus. Sansão, ele no começo da sua jornada, ele desobedeceu a Deus e sofreu, mas no final ele preferiu morrer com os pagãos para obedecer a palavra que Deus tinha dado a ele, o ministério de destruir aqueles filisteus. Daniel preferiu ir para a cova dos leões, ser comido pelos leões, do que fazer o que o rei estava mandando, que era adorar outro Deus. Daniel preferiu obedecer a palavra, e mesmo que fosse necessário morrer, mas não se submeteu ao mundo.
Os 3 amigos de Daniel preferiram ir para a fornalha ardente do que obedecer ao rei. Jeremias preferiu ir para o poço de lama, preferiu estar numa jaula no meio da praça de Jerusalém, preferiu sofrer, mas não desobedeceu a Deus. Moisés foi o servo que obedeceu a Deus até o fim. E em Hebreus, capítulo 11, do 25 ao 35, vai se falar de vários destes, que fizeram tudo por Cristo, negaram as suas vidas para servir a Cristo. E aqui nos versos, Hebreus 11, do 36 ao 40, nos dá uma lista. Vou ler bem aqui. Os irmãos podem ler esse capítulo 11, que fala lá dos que deram a sua vida, dos que tinham fé em Deus e por isso deram a sua vida. Os versos do 36 ao 40, eu vou ler só esse porque vocês podem ler em casa, certo? Diz o seguinte: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos, ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porventura, Deus alguma coisa melhor, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, estas pessoas, estes amigos de Deus, preferiram sofrer tudo até a morte, mas não negaram a Deus, não desobedeceram a Deus. Eram verdadeiros amigos de Deus e muitos deram a sua vida. Os apóstolos, quase todos, deram a sua vida por Cristo. Até aqueles que, quando Jesus escolheu os 12, não eram tão amigos de Cristo, quando Cristo estava nesta terra como homem, se tornaram amigos de Cristo. No capítulo 11 de Hebreus, nos dá uma lista muito grande dos que verdadeiramente eram amigos de Deus, que viveram antes dos apóstolos, mas os apóstolos e os verdadeiros amigos de Cristo, os apóstolos, que somos nós, também têm demonstrado a Cristo que são os seus amigos, pois vivem na obediência à palavra e na intimidade com o seu amigo Cristo. Então, Cristo, Deus, o Deus Filho, o Deus Pai, o Deus Espírito, querem pessoas para serem seus amigos íntimos. São aqueles que estão intimamente no seu quarto, buscando a presença de Cristo, ganhando tempo na presença de Deus. E estes amigos de Cristo estão recebendo de Cristo as revelações da sua palavra. Estão recebendo de Cristo aquilo que está revelado na escritura, na escrita da letra, mas que o entendimento humano não consegue entender, pois somente são entendidas através do entendimento espiritual. E por isso, ou para isso,
você precisa ser não somente amigo de Cristo, como os 12 eram. Você precisa ser amigo íntimo de Cristo, como João, Tiago e Pedro eram. Então, não basta sermos amigos, porque até entre os amigos há aqueles mais íntimos. Então, Deus, Ele quer que você seja íntimo dEle. Deus quer que você esteja buscando a presença dEle. Deus quer que você esteja se santificando para Ele. Amigos que estavam prontos para dar suas vidas por Cristo. Tiago foi o primeiro apóstolo a dar sua vida por Cristo. Pedro recebeu de Cristo a responsabilidade de cuidar da sua igreja. Pedro também, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achou digno de morrer como morreu o seu amado, o seu amigo, o seu Salvador, o seu Senhor Jesus Cristo. João, além de ter sido colocado em um caldeirão de gordura, né, de óleo quente, porque João também, a história diz, não a Bíblia, mas a história, que ele foi colocado em um caldeirão de óleo quente. Então ele foi colocado nesse caldeirão de óleo quente, mas não sofreu nenhum dano. Ele também foi preso na ilha de Pátimos, a Bíblia fala. E foi lá que ele recebeu o livro da revelação. Ele recebeu de Cristo o livro do Apocalipse, o livro da revelação das coisas dos últimos dias, do que iria acontecer nos últimos dias. João, ele foi colocado num caldeirão com óleo quente e também foi preso na ilha de Pátimos. E lá Deus deu a revelação dos últimos dias para ele. Até então diz o seguinte, né? Ele recebeu de Cristo o livro da revelação das coisas que iriam acontecer nos últimos dias, até o arrebatamento. Então, do primeiro capítulo até o capítulo 12, no capítulo 12, versículo 5, acontece o arrebatamento. João relata tudo o que ia acontecer até o arrebatamento. Mas Jesus revela mais coisas, né? Cristo também revelou para João a derrota do diabo, o seu governo, o governo de Cristo neste mundo, depois da destruição deste sistema maligno, que é o governo do diabo. Jesus revelou para João as 3 últimas maiores guerras do mundo, que é esta guerra que estamos vivendo hoje, a guerra do Armagedon, que vai ser no capítulo 19 do Apocalipse, que Jesus vai destronar Satanás, e a guerra de Gog e Magog, que é a última guerra, que Satanás vai ser solto e vai lutar para tirar Jesus do trono. Cristo também revelou para João o julgamento final e como será a nossa nova terra. Apocalipse 20, do 11 ao 15, e os capítulos 21 e 22, lá fala da nova terra e do novo céu. É como Jesus disse em João 15:15. Foi o que Jesus disse em João 15:15. Jesus disse o seguinte, né? João 15, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecido. Então Jesus está dizendo que não
chamava os discípulos de servo, mas de amigo, porque o servo não tem intimidade com o seu senhor. O servo não tem acesso às informações, às coisas íntimas do seu senhor. Isso é para amigos. E é por isso que Jesus diz: eu não vos chamo servos, mas amigos. E Cristo, como palavra de Deus na boca do Espírito Santo, que é a mente de Cristo, o Espírito Santo é a mente de Cristo, assim como a nossa alma é a nossa mente, e é Espírito. Assim o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo é quem nos revela tudo que ouviu do Pai. Então, o Espírito Santo é quem nos dá a revelação da palavra. Lembre, o amigo de Cristo também é obediente à palavra que é Cristo. Então, o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que está em nós, é quem revela para nós a palavra que é Cristo. E também está disposto a dar a sua vida por esta palavra que é Cristo. Então, o amigo de Cristo também é obediente à palavra que é Cristo. E também está disposto a dar a sua vida por esta palavra que é Cristo. Então, nos últimos dias, todos vão ter a oportunidade de mostrar realmente se são amigos de Cristo ou não. Porque a palavra, que é Cristo, está sendo perseguida e todos aqueles que amam esta palavra, que dizem ter intimidade com ela, com Cristo, vão ter que provar isto. Porque os inimigos de Cristo, os inimigos da palavra, que é Cristo, irão perseguir e muitos morrerem. Você é amigo somente de Cristo ou a sua amizade se destaca das demais por você ser mais íntimo dele? Então você é somente amigo? Ou você é aquele amigo mais íntimo? Assim como Pedro, Tiago e João. E você é mais íntimo ainda, sendo com João, o discípulo amado. Então, Deus, ele não tem filhos prediletos. Mas Deus ama mais o fulano. Mas Deus ama mais João, Tiago e Pedro. Não. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem amigos íntimos. Os amigos íntimos são aqueles que vão à procura de Deus, que estão clamando por Deus, que estão buscando a presença de Deus, que estão orando e jejuando, estudando e mastigando a sua palavra. São aqueles que querem ouvir Deus, que clamam pela presença de Cristo. São estes os verdadeiros amigos que Cristo quer. E para estes ele, Cristo, se revela. E revela as suas intimidades. E revela aquilo mais íntimo da palavra. A letra, aquilo que está por trás da letra, aquilo que vem do Espírito. Então, que você seja este amigo íntimo de Cristo cada vez mais, para que você receba dele o entendimento maior da palavra do Pai. Tem pessoas que só têm a interpretação da Bíblia, da letra, mas não tem a revelação, porque não tem intimidade com o Cristo da Bíblia. E muitas vezes tem só uma e outra revelação ou interpretação do Espírito. Mas Deus quer que você tenha a revelação das coisas que estão em ocultos, que estão escondidos por trás da letra. Mas para isso é necessário
que você seja íntimo de Cristo, do Pai eterno. Em Mateus 25, do 29 ao 30, e Marcos 4, 25, ao servo inútil, vou ler bem aqui, acho que dá tempo. Mateus 25, do 29 ao 30, diz o seguinte. Mateus 25, do 29 ao 30, nos diz o seguinte. E quando te vimos enfermo, Mateus 25, do 29 ao 30. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondeu o rei lhes dirá, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então aqui está falando do juízo final com aquelas pessoas que não fizeram a vontade do Pai e as que fizeram a vontade do Pai, aquelas que eram íntimas, aquelas que faziam a vontade do Pai, aquelas que buscavam o Pai e foram para junto do Pai. Mas aqui Marcos, capítulo 4, versículo 25, nos diz o seguinte: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então aqui fala da parábola da candeia, né? A parábola da candeia, a parábola da luz, né? Então, Deus, ele deu talentos para os seus servos, mas tem aqueles servos que não são íntimos do seu Senhor. E eles escondem, até aquilo que Deus deu para eles não desenvolvem. Por quê? Porque não são íntimos do seu Senhor. Então Deus dá capacitações, Deus dá talentos, Deus dá dons, mas essas pessoas não desenvolvem estes dons. Por quê? Porque não estão íntimos daquele que deu os dons. São servos inúteis. E até aquilo que Deus dá, Ele tira dessas pessoas. Por quê? Porque eles escondem os seus talentos, eles escondem os seus dons. Eles não fazem aquilo que Deus mandou eles fazerem. São servos inúteis. Então, ao servo inútil, até o pouco de conhecimento que tem da palavra, lhe será tirado, pois é um servo inútil, que não serve para o reino. É um servo que não serve para ir para o céu, porque ele não faz e não obedece ao seu Senhor. Ele não é amigo, o amigo obedece. O servo inútil, muitas vezes, faz somente aquilo que o seu Senhor manda, não faz além daquilo. Jesus fala sobre isto também. Então, aquilo que Deus dá para o servo e ele não desenvolve, como o servo lá que escondeu os seus talentos na terra, o seu talento, né, um talento, escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do seu Senhor, que o Senhor deu para ele desenvolver este dinheiro, multiplicar, e ele não fez isso, escondeu. Então, este servo inútil será lançado nas trevas, pois é um servo inútil, não serve para o reino. E tudo o que lhe foi dado para trabalhar no reino, ele enterrou, e por isso Deus tirou ou está tirando deste inútil
tudo aquilo que lhe foi entregue. Então, nós devemos não ser somente servos. E se o servo tem que ser servo útil, servo que está multiplicando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que foi os nossos talentos, que foi os nossos dons. Então devemos multiplicar isto para o reino, não enterrar. Porque aqueles que estão enterrando os seus talentos são servos inúteis, são servos que serão lançados no fogo. Deus não anda buscando somente servos. Deus anda buscando servos úteis e que se tornem amigos. Seja servo útil, mas também amigo de Cristo. Cristo quer servos que se tornem não somente servos, mas amigos. Faça além do que o seu Senhor lhe entregou em suas mãos a realizar. Mas tenha intimidade com o seu amigo Cristo, para receber dele a revelação do oculto e escondido que ele ouviu do seu Pai. João 15. João 15, 15. Jesus diz o seguinte. João 15, versículo 15. E chegou-se a João, capítulo 15, versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, os servos inúteis, os filhos que querem apenas as coisas do seu pai, as coisas materiais, coisas deste mundo, vão parar no chiqueiro. Deus não quer servos inúteis. Deus quer servos que se tornem amigos. Deus quer filhos quebrantados, filhos que reconhecem os seus erros e venham para Ele, filhos que se tornem servos, como Jesus, o Filho de Deus, que se tornou servos dos servos de Deus, por obediência a Cristo. O Filho de Deus, deixou o seu trono para vir a este mundo para servir os servos de Deus. É isto que Deus quer. Servos que se tornem, filhos que se tornem servos. E servos que se tornem amigos de Deus. Seja filho, mas também seja servo. Seja servo, mas também seja amigo. Seja amigo, mais amigo íntimo do que os outros. Então, tem amigos e amigos. Amigos de Deus, mas tem amigos mais íntimos do que outros amigos. Que você seja este amigo mais íntimo de Deus do que outros. Por isso, muitos têm muitas experiências espirituais com Deus. E outros que são mais carnais nem crê na experiência desses outros servos, amigos, e tem muitas experiências com o Pai. Quanto mais íntimo de Cristo você for, mais coisas escondidas, mais coisas escondidas e ocultas, o seu amigo Cristo lhe revelará. Então, Cristo tem me revelado muitas coisas que antes eu não tinha estas revelações. Tinha muitas perguntas, mas poucas interpretações do Espírito. Mas hoje eu tenho mais revelações do que perguntas.
Seja um servo útil, pois quanto mais útil você for, mais utilidade você terá no reino de Deus. Seja um filho obediente a seu Pai celeste, pois os filhos desobedientes irão parar no chiqueiro dos porcos, comendo lavagem até reconhecerem os seus pecados e arrependidos vierem ao seu Pai celeste, não somente como filhos, mas também como servos. Foi isso que o filho pródigo disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. Então o filho, que era arrogante, que queria somente as coisas materiais do seu pai, depois que foi parar no chiqueiro, se arrependeu, reconheceu o seu erro, voltou para o pai como servo. E é isto que Deus quer. E depois de reconhecermos que não somos nada, que nem servos direitos servimos para ser, devemos nos tornar amigos, pois Deus quer que sejamos amigos dele. Sejamos como o nosso Senhor, que mesmo sendo Senhor, mas por obediência ao seu Pai, se tornou servo dos seus servos. João 15, do 18 ao 21, diz o seguinte: levantar-me-ei, deixa eu ver se é o 15. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus servos. E, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, vendo-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Então é isso que Deus quer: um filho que se torne servo, e um servo que se torne amigo. Então, em João 15, Lucas 15, do 18, Lucas 15, do 18 ao 21, o filho pródigo, que antes pensava somente nas coisas materiais, agora ele se torna não somente um filho, mas um filho que se tornou servo, né? João 15 João 15, do 18 ao 21, nos diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, vos aborrece. Então Cristo está dizendo: vocês não são do mundo, eu escolhi vocês do mundo, por isso o mundo odeia vocês, porque vocês não fazem parte dele. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, Jesus, como servo de Deus,
como servo do seu Pai, como servo dos servos do seu Pai. Ele sofreu tudo dos homens que não amam a Ele. E Ele está dizendo que os servos dele também iriam sofrer tudo dessas pessoas. Mas os servos íntimos, os amigos, verdadeiros amigos, são aqueles que dão a vida pelos seus amigos, assim como ele, Jesus, como amigo dos seus servos, não somente Senhor, deu a vida pelos seus amigos. E assim nós, como servos, que nos tornamos amigos de Cristo, estamos dispostos a dar a vida pelo nosso amigo, que deu a vida dele por nós. Então, somente os verdadeiros amigos estão dispostos a darem as suas vidas pelo seu amigo Jesus. Então, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor sofreu tudo isso e morreu pelos seus amigos, nós, como amigos íntimos de Cristo, também devemos dar nossa vida pelo nosso amigo. E Jesus disse que é por causa do nome dele que nós somos odiados. E o nome dele é o Verbo de Deus. É a palavra encarnada. E as pessoas odeiam a palavra de Cristo. Se o próprio Senhor foi perseguido, condenado injustamente, os seus servos também passarão o mesmo. Mas somente os verdadeiros amigos de Cristo, né? Os verdadeiros servos que já se tornaram amigos de Cristo estarão dispostos a passarem pelo que ele passou por nós. Os servos inúteis não passarão, como servo da parábola de Jesus, né? O servo inútil escondeu o seu talento. Ele não obedeceu ao seu Senhor. Ele escondeu. Ele não quis negociar o seu talento para ganhar mais outro talento para o seu Senhor. É um servo inútil. Este servo será lançado no fogo, pois não serve para o reino de Cristo. Então, seja um servo útil, seja um servo amigo de Cristo. Seja além do que um amigo, seja um amigo mais íntimo do que os outros. E você como está nesta escala? Você é um servo? Você é um filho que se tornou servo? É um filho que foi para o chiqueiro e já se arrependeu e se tornou em servo? E se tornou em um servo amigo do seu Senhor? Ou você é apenas um servo inútil que só faz o que o seu Senhor manda e está prestes a ser lançado no fogo? Cristo quer amigos íntimos dele, pois ele quer revelar os seus segredos. Então, Cristo só revela os seus segredos para os servos íntimos. Os íntimos dos íntimos. Porque tem os servos íntimos, mas tem aqueles que são mais íntimos ainda. Então, Cristo tinha 12 apóstolos. Desses 12, 3 eram íntimos.
Mas desses 3 tinha um que era mais íntimo ainda. E João escreveu o Evangelho de João. E você vê a intimidade que ele tinha com Cristo, pois ele fala de Cristo como sendo Deus. Ele fala de Cristo como sendo a luz. Ele fala de Cristo como o Verbo que encarnou. Então ele fala de Cristo com uma intimidade espiritual, mais do que os outros. Paulo tinha intimidade com Cristo, mas ele falava mais da parte da lei. Ele falava mais da guerra espiritual entre a carne e o espírito. Mas João falava da parte espiritual, do Deus Espírito, do Deus que se tornou pessoa, do Deus Criador de tudo e de todo. Ele tinha essa intimidade. Deus quer que você seja íntimo dos íntimos, mas para isso você tem que pagar o preço de estar na presença dele, de estar buscando a ele, de estar clamando por ele, de estar pedindo a ele que se revele a você. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Se inscreva no meu canal. Dê o seu like. Compartilhe. E pense bem, medite bem nessa palavra. Ouça mais de uma vez, para que você cresça espiritualmente. Jesus está vindo. E ele só vai levar aqueles que realmente são íntimos dele. E ele diz: quem é santo, que se santifique mais. Quem é sujo, que se suje mais. Que você seja esse íntimo de Cristo. E que o Senhor nos abençoe. E até a próxima live.